do estado de São Paulo, né, a capital e parte do interior, e Minas, Sudeste, Centro-Oeste de Minas. E é um prazer enorme a gente estar organizando aí a primeira live da Bradesco Financiamento, se assim dá para se dizer, na regional, para falar de um assunto específico que é portabilidade. Então, agradeço a presença de todos, é um treinamento virtual. Obviamente, nós gostaríamos de estar perto de vocês, mas é o que a situação nos permite. E obrigado a todos, obrigado à minha equipe que está aí, obrigado à presença da pessoal da célula de produtos, dos regionais, meus pares, e também da Adriana, que foi a grande viabilizadora para que esse evento estivesse acontecendo nesse momento. Então, para quem eu passo a palavra para dar as boas-vindas para todo mundo. Adriana. Olá, bom dia para todos, sejam bem-vindos aqui, é a primeira conversa que a gente faz diretamente aí com a Ponta, né? A região de vocês é uma região muito importante para a gente, por que eu digo isso, né? São Paulo e Minas tem aí o maior volume de aposentados do Brasil. São Paulo é o estado que mais paga aposentados no Brasil, e com a relevância aí do convênio do INSS, vocês acabaram sendo bastante privilegiados aí, né? Então, é uma região muito importante. Eu espero que a gente tenha aqui um bate-papo leve. A ideia é realmente a gente falar um pouquinho dos nossos processos, dos nossos produtos. A gente tem bastante coisa aqui para dividir com vocês ao longo de hoje. Eu espero que a gente possa contribuir aí para que a sua empresa continue prosperando aí, mesmo nesses tempos aqui meio diferentes que a gente está vivendo, certo? Bom, eu acho que quem está com a Flávia, que está com a apresentação. Flávia, pode colocar aqui, isso. Eu sempre gosto de atualizar vocês sobre como está o mercado de crédito consignado, então a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? A carteira de março do crédito consignado, o pessoal fechou em quase 400 bilhões, são 397 bilhões, desses 397 bilhões, 144 bilhões são do INSS. Então, o que isso diz para a gente, né? No dia 23 de abril, entrou no ar o aumento do prazo. Então, a gente saiu de um prazo de empréstimo de 72 meses para 84 meses, e junto com isso também veio a redução do teto da taxa, né, que era de 2,05, foi para 1,80. E isso apresentou muita oportunidade no INSS. Bom, qual o tamanho da oportunidade? Muitas vezes as pessoas me perguntam aí, qual é a sua carteira, quanto que eu consigo fazer de refim com você? Eu sempre gosto de dizer que a sua oportunidade são os 144 bilhões. Toda a carteira de INSS passou a ser oportunidade. Por quê? Porque você tem a oportunidade de oferecer nesse momento, e eu sempre digo que a gente está numa situação privilegiada. O crédito é um meio aí de tentar amenizar essa situação que a gente está vivendo, e a gente pode oferecer isso. Vocês são um canal, vocês são uma ponte, né, que vai levar para os bancos essa possibilidade. Então, numa situação complexa, numa emergência financeira, a gente está conseguindo aqui responder quando a gente fala de crédito pessoa física, né? Então, o consignado passou a ser uma das soluções, ou um dos apoios para esse momento. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar para o nosso negócio e saber que a gente pode ajudar nesse momento alguém que esteja de fato precisando, tá? Então, por que a gente tem 144 bilhões aí para trabalhar? Certamente vocês têm a nossa carteira, a carteira do Bradesco Financiamentos é uma grande carteira, é uma das maiores carteiras de consignado do mercado, principalmente no convênio INSS. O convênio INSS é o nosso maior convênio, então você pode fazer o refinanciamento dessa carteira. O financiamento da nossa carteira, a gente vai discorrer mais detalhadamente, não quero fazer nenhum spoiler aqui, mas não posso deixar de falar, ele tem uma remuneração especial, porque a gente acha que tão importante quanto trazer o cliente é manter o cliente. Isso só faz sentido para vocês
se vocês tiverem uma remuneração que sustente o seu negócio, né? Então, o que a gente fez a partir de maio de 2018? O diferido do refinanciamento, a gente paga o comissionamento pelo bruto. Isso aí, pessoal, faz bastante diferença no processo, tá? De fato, para a gente isso foi como se fosse um investimento, porque a gente acredita que assim a gente ajuda você a manter o seu negócio e a cuidar bem do refinanciamento. E esse é um diferencial do Banco Bradesco Financiamentos. A maioria dos bancos pagam o diferido do refinanciamento pelo líquido, né? A gente paga pelo bruto e isso faz com que a sua operação se torne mais sustentável. Manter o seu negócio também é muito importante para a gente. Por quê? Porque 100% da produção da Bradesco Financiamento vem de você, vem do correspondente. A gente não faz o atendimento ao cliente. Quem faz esse atendimento ao cliente é você. Eu preciso que você gere uma remuneração para manter o seu negócio. E para isso, por isso, a gente deu esse valor aí no comissionamento, no refinanciamento. E esse comissionamento do refinanciamento, pessoal, ele não vale só para o refim do INSS. Então, toda a tabela que você usar, toda a taxa que você usar, que tiver comissionamento diferido, o comissionamento diferido do refim de qualquer convênio, você vai receber pelo bruto. E aí é uma oportunidade, de fato, de você gerar receita no tempo. A gente já tem correspondentes que atuam com a gente ativamente há um bom período, já sentem isso, já conseguem perceber isso, que é o quê, pessoal? Você dorme, né, no dia 30 aqui do mês, você dorme hoje, né? Hoje, dia 27 de maio, você dorme, você acorda amanhã, dia 28 de maio, e você já sabe, ou no dia 7 ou no dia 14, você tem X reais a receber. Isso é muito importante para o seu negócio. E qual o tamanho diferido que você vai ter? Depende de você, né? Depende da sua efetividade ao tratar nossos clientes, ao fazer esse refinanciamento. Eu sempre gosto de dizer, faça a conta, meu amigo. Não vale a pena você portar nenhum contrato do Bradesco Financiamentos para qualquer instituição. Vale a pena você refinanciar, né? Se informe detalhadamente da remuneração. A gente vai passar algumas informações aqui para vocês, mas você vai comparar isso, você vai ver que vale a pena. E a gente tem várias opções de taxa, também é bom para o cliente, né? Eu sempre digo que essa relação nossa com o cliente, com vocês, é muito importante. Quando a gente olha uma cadeia, né, se a gente for olhar a cadeia como um todo, tem o banco, que é quem empresta, tem um correspondente, você pode ser um correspondente direto nosso, você pode ser um sub de um correspondente master nosso, ou você pode ser um parceiro de um correspondente master nosso. E no final dessa carteira, o mais importante é o cliente tomador, é aquele que realmente faz a operação de crédito. Quando você olha toda essa cadeia, pessoal, se alguém estiver perdendo nessa cadeia, qualquer um desses agentes que eu mencionei aqui, o negócio não é bom, e ele não vai ser duradouro. Então, a gente preza para que todos dessa cadeia consigam aí se manter e gerar resultados com as suas operações, principalmente o cliente lá na ponta, certo? E aí, eu falei bastante aqui do refim, mas por que os 144 bilhões? Vocês podem me perguntar, né? Mas, Adriana, a sua carteira não é 144 bilhões para eu financiar? Não, minha carteira não é 144 bilhões, eu adoraria que fosse, mas não é, né? O que você pode fazer? Você pode portar, né? Você pode trazer o cliente, e a gente vai falar bastante aqui de portabilidade, tá, pessoal? A portabilidade, ela é o quê? Ela é uma opção para o cliente reduzir o custo da operação que ele tem em uma outra instituição financeira. Aí você traga esse cliente para cá, você sabe que trazendo esse cliente para cá e mantendo esse cliente aqui conosco, você vai manter uma remuneração diferida aí bastante interessante. Então, você tem simplesmente 100% da base da carteira de clientes do INSS para atender. Então, é bastante coisa, viu, pessoal? Muita coisa. A gente, até vou atualizar um pouquinho aqui alguns números, tá? A carteira do Bradesco subiu para 65 bilhões, saiu recentemente o nosso balanço, e o Bradesco, ele junta as operações que são feitas na rede de agências com as operações que são feitas
por vocês no Bradesco Financiamentos. Então, a gente já tem 65 bilhões de carteira, tá? Continuamos aí, já saiu o balanço da Caixa, saiu o balanço de todos os bancos, aqui tá, então está um pouco desatualizado, porque aqui é o fechamento de 2019, tá? Mas a gente continua aí uma segunda maior carteira, a gente passou a Caixa Econômica, a segunda maior carteira de crédito consignado, tá? Então, o que é importante aqui vocês terem em mente, que a gente vai entrar no detalhe hoje, tem um pessoal aí que vai colher as perguntas, as dúvidas, a gente vai poder interagir aí com vocês ao longo desse bate-papo. O importante é a gente saber, né, pessoal, que a gente tem um negócio no meio de tanta dificuldade, tantos negócios que estão passando por momentos bem complexos, a gente tem um negócio que se mantém, né, que se mantém. Um negócio que é importante hoje socialmente, né, e aqui a nossa preocupação é mostrar para vocês alternativas, né, para que vocês mantenham o negócio de vocês saudável, o negócio de vocês funcionando, o negócio de vocês com uma remuneração suficiente aí para que vocês consigam continuar durante vários e vários anos aí, tá? Aí sempre tem aquela pergunta, eu gosto de falar, a gente ouviu muito da mídia, saiu em vários lugares, a gente escuta falar ainda do aumento de margem do INSS de 5%. Bom, o aumento de margem, pessoal, está lá, né, tem várias informações, tem projetos de lei, a gente ouviu uma notícia que eles iam colocar na MP 936, enfim, a gente fica aqui torcendo para que ele saia, mas o que eu digo para vocês, vamos atender o nosso cliente agora, pessoal. Nosso cliente precisa do recurso agora, então eu preciso dar alternativa para ele agora. Cuidado, a gente já ouviu aí de comentários de empresas que tiveram que fechar as portas porque pararam de operar e ficaram só digitando essa margem adicional de 5%. Você pode estar matando o seu negócio. Quando sair, pessoal, a gente vai estar junto com vocês com uma boa opção para que vocês façam essa operação aqui conosco. Pode ter certeza que vai gerar uma receita para vocês e a gente vai poder atender de maneira mais ampla aí o cliente da ponta. Mas o que é importante vocês terem em mente agora é que quando a gente olha no INSS, o que tiver margem, a gente também vai fazer, nós somos uma excelente opção para quem tem margem, inclusive a gente convida vocês a se cadastrar ou como sub ou como master, dependendo do seu tamanho, aqui conosco, a gente vai te falar um pouquinho também, vai discorrer um pouquinho também das vantagens de você ser um credenciado diretamente no banco, como master ou como sub, né? Mas aqui o importante você precisa manter a sua empresa agora e você precisa atender o cliente que precisa de recurso agora. Então, agora, quando a gente olha no INSS, nosso principal foco é fazer refim. A gente refinanciou, pessoal, aproximadamente 8%, imagina, 8% só da nossa carteira. Então, tem muita coisa da nossa carteira, do INSS, para fazer o refinanciamento. Então, fique atento, olhe o cliente. Quando o cliente sentar aí, você vai ver todas as oportunidades que ele tem. Se ele tem oportunidades de trazer a operação para a gente, traga a operação para a gente. Eu sempre falo que, muitas vezes, a gente é muito monoproduto, né? Quando eu faço refim, eu só faço refim. Quando eu faço aumento de margem, eu só faço aumento de margem. A gente não precisa ser assim, a gente não deveria ser assim. O que a gente deve ver é a necessidade do cliente e as opções que a gente tem de atender a necessidade do cliente. Então, quando o cliente sentar aí com você, veja todas as opções que ele tem. Quantos refins ele tem na Bradesco Financiamento, pode fazer, você vai ser muito bem remunerado por isso, tá? Tem a possibilidade de você portar alguma operação, trazer aqui para a gente? Pode fazer. Tem oportunidade de margem livre? Pode fazer, faça aqui conosco. O que você vai ver nesse processo, tá? Você vai poder oferecer para o cliente o máximo que ele pode pegar, e aí ele vai poder decidir. Então, a partir do momento que você faz isso, e o vizinho, o seu concorrente, não faz, você passa a ter um diferencial, e só trabalhando com o que a gente tem em mãos, tá, pessoal? E aqui a gente olha a distribuição do mercado, a gente vê aqui o tamanho das oportunidades que nós temos, né?
E vamos continuar aí operando. A gente também opera com outros convênios, ok? Fale aqui, todos os nossos gerentes estão participando. Consulte-nos para saber os convênios que tem disponível para vocês operarem, porque é uma outra maneira de vocês receberem receita. E por último, essa questão dos outros convênios, saibam que é nossa prioridade, né? Obviamente, o INSS, por razões óbvias, né? É o convênio que tem a maior quantidade de público-alvo, né? Tem o maior volume de público-alvo, certamente ele vai ser nosso maior convênio, mas a gente tem todo o interesse em expandir, a gente está trabalhando fortemente, faz parte da nossa estratégia de abrir novos convênios para ter outras opções para vocês atuarem. Isso é uma opção para a gente, mas isso também é uma opção para o seu negócio. A gente, nesse momento, né, nessas situações, é que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, que a gente diz, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente tem que pensar um pouquinho além e ver o que mais a gente pode ofertar. E a gente está aí numa cruzada de abertura de convênios. Obviamente que a gente vai olhar a saúde financeira dos entes, né? Mas estando tudo bem, a gente está aí numa missão grande para ofertar para vocês muito mais convênios. E aproveitem para checar os convênios que nós temos aqui. Não vou me alongar muito mais, espero que a gente tenha uma boa manhã aqui, alguns minutos aqui para a gente discorrer. Continue fazendo seus questionamentos, a gente não vai conseguir responder todos aqui ao vivo, mas a gente vai responder e depois a gente tenta responder a todos, tá? O que eu queria falar neste momento aqui de mercado. Obviamente a gente vai entrar em outras questões, eu vou ficar aqui disponível assistindo a equipe, se eles quiserem me acionar aqui também vou estar à disposição, ok? Obrigada, gente, vamos lá, porque agora que vai começar realmente, que a gente vai entrar nos detalhes da operação, do recado que a gente quer dar para vocês, tá? Eu vou passar a palavra aqui para o José Alves. Mais uma vez, né, acho que agradecer aí a presença de todos, e em especial os correspondentes que estão participando dessa live conosco, né? Digo que talvez é uma tendência, você vê que a gente está vendo a quantidade de participantes aqui, e é assustador como a produtividade aumenta quando a gente fala de treinamento via web. Então, mesmo por web, sintam-se abraçados aí, um agradecimento especial a vocês que estão aí nos representando na ponta. Os correspondentes, eu costumo dizer em todas as reuniões que eu participo, que o mercado financeiro, obviamente, ele sempre tem as críticas, né, que o mercado assim o faz, em virtude de questões diversas, e a gente vê hoje o mercado financeiro como sendo parte da solução do problema. Talvez a parte mais importante da solução do problema vai passar pelo crédito, vai passar pela mão dos bancos, e grande parte disso vai passar na mão de vocês. Então, essa é uma mensagem importante. E uma outra mensagem que eu passo para todos os correspondentes, e que a gente vê nesse momento, né, o mercado, o país, sempre, não vou falar dividido, que é uma palavra muito feia, mas sempre tem uma dicotomia, né, entre pontas, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado, aí vocês aí na ponta, da forma que a gente se comunica com os nossos clientes. Todos eles estão treinados, todos eles estão buscando, talvez em vocês aí, um sinal de esperança, e é isso que a gente tem que passar para eles, que é importante. O crédito consignado, ele vai ter uma missão importante, a Adriana falou muito bem sobre esse aspecto. Ele tem uma missão ele faz a inclusão social, né? Vide aí toda a preocupação do governo em aumentar prazo, reduzir taxa do convênio de INSS, e obviamente aí talvez várias outras iniciativas que vão ter pela frente. Então, nós fazemos parte, uma parte importante da solução do problema que tem aí pela frente e nos próximos meses. O crédito consignado é importante. Quando a gente fala de crédito consignado, na minha opinião, você tem talvez aí a portabilidade, que ela é o produto que ela é um produto mais democrático ao aposentado. O que o aposentado quer? O aposentado quer reduzir taxa? A portabilidade, ela proporciona
ela proporciona isso. Então, ela traz, além da inclusão social, ela traz exatamente tudo aquilo que o aposentado busca, e a gente vai discorrer muito sobre o produto. O que ele quer? O aposentado ele quer redução de parcela, é possível fazer através da portabilidade. Obviamente, é importante dizer que a portabilidade, enfim, ela tem uma autorregulação que foi feita, então tudo que nós falaremos nessa apresentação, ela está totalmente aderente, o Bradesco é um consignatário da autorregulação, então, como tal, tudo que nós vamos falar aqui está totalmente aderente ao que diz a autorregulação dos bancos e aderente, obviamente, ao que diz o Bacen. A portabilidade, a Adriana falou bem, mas eu acho que vale a pena falar novamente. Eu sempre digo o seguinte: o que o cliente quer? O cliente quer uma redução de parcela, então a portabilidade permite. O que o cliente quer? Ele quer um troco, a portabilidade vai permitir. O foco no cliente, ele tem que ser pleno. O cliente entrou na tua loja, ou você fez um contato com o teu call center, de repente você está vendendo lá uma operação X, e fala, olha, o cliente manifesta a vontade de fazer uma portabilidade que tem 360 dias. E aí a gente observa que talvez não é o teu foco, não é o foco de uma determinada instituição financeira. A vontade do cliente tem que ser soberana e a gente tem que ficar atento a isso. Por quê? Caso a gente não atenda no teu balcão, ele pode ir para concorrência. Então, foco no cliente significa atender plenamente tudo aquilo que ele quer. Ok? E se ele falar o seguinte, olha, eu posso fazer uma portabilidade do contrato que tem 300 dias, você não vai ser remunerado pela autorregulação, mas o sistema do banco permite que você faça essa portabilidade com 300 dias e quando der a redução da parcela, você faz a redução da parcela para ele, e quando der 360 dias, você faz o refim e ganha a remuneração pelo bruto. Foco no cliente. Isso chama-se foco no cliente. Ok? Então, vamos ficar muito atento a isso. Obviamente, não só na portabilidade, no refim, enfim. Quais são as implicações da portabilidade? A portabilidade vai ter que fazer um pleno acompanhamento. É uma operação de crédito, tem que ter acompanhamento, e a Flávia vai discorrer sobre aí todos os aspectos de segurança. Um aspecto que eu vou chamar muita atenção é a correta formalização dessa operação e a operacionalização dessa operação, ok? Quanto mais você prestar atenção nesses pontos, quanto mais você discorrer da correta abordagem no cliente, etc., que é aquilo que, obviamente, o banco pede, você vai ter êxito na tua operação, ok? Obviamente, a gente vai pedir, mais uma vez, além de foco naquilo que diz a autorregulação, foco no que diz a 4539, que eu queria pedir para a Flávia explodir na tela aí, a 4539, que é a resolução do Bacen, que fala aí sobre todos os aspectos de segurança no atendimento do cliente, que todos vocês vão lendo enquanto eu faço. É uma abordagem rápida, obviamente, oferecer para o cliente aquilo que ele quer, aquilo que é a necessidade dele. O banco, a Adriana falou também, quando a gente fala de portabilidade, a gente não faz portabilidade só do INSS. Quando a gente fala do estado de São Paulo e de Minas, eu vou reiterar aquilo que ela disse, tem as maiores carteiras do banco. São Paulo é a maior carteira do mercado, e no Bradesco Financiamentos não é diferente, tendo a maior carteira de INSS e a maior carteira dentro da Bradesco Financiamentos. Então, isso significa o quê? Oportunidades de você fazer refim, ok? E aí a gente fala não só do INSS, como todos os convênios, a gente faz a portabilidade e faz refim. Faz portabilidade de SIAP, faz portabilidade do Exército, faz portabilidade da Marinha, apesar de serem convênios que a Flávia vai comentar, que a gente não estamos operando nesse momento, mas são convênios que a gente opera. E aí a gente tem uma operação muito forte que eu queria ressaltar no governo de Minas e no governo de São Paulo. Então, em todos esses convênios, nós pagamos o refim pelo bruto e fazemos portabilidade.
Uma outra observação que eu vou fazer bem rápido, que antes de entrar até tecnicamente aí no portabilidade, a Adriana enfatizou, a Bradesco Financiamentos, ela faz o pagamento das suas comissionamentos diariamente, ok? Então, diariamente, a parte à vista, né, seja do refim, seja da portabilidade, seja da margem livre, eu faço o pagamento diário. Por que isso é importante? Despesa não espera, tá certo? Despesa, eu gostaria que ela esperasse nesse momento de quarentena, de Covid-19, eu queria que a despesa do cartão de crédito, aquilo que minha mulher gasta, e ela não gasta pouco, ela não precisa sair, ela estando dentro de casa, ela consegue fazer o milagre da multiplicação da fatura do meu cartão de crédito, né? Inexplicavelmente. Então, despesa, ela não espera. E como ela não espera, quando você tem o pagamento da comissão diária, ele é um componente importante. E aí, uma vez por mês, eu pago a carteira. Por que eu falo isso? Porque a gente, reiterando aí talvez o que a Adriana falou, eu tenho que trabalhar com aquilo que está... Zé, é a Flávia, você ficou mudo. Acho que isso. Eu estava falando da despesa, né? Receita versus despesa, né? Então, a despesa, ela não espera, e aí, obviamente, você tem que ter foco naquilo que você tem de recebimento imediato. Você tem de recebimento imediato, foco total, na minha concepção. O refim, obviamente, é um produto importante, ele é um produto que o aumento de prazo ele tem significativa para regional, para o banco e para o mercado, mas ele é um produto que, apesar de a gente ter feito 10% daquilo que... eu acho que o Pacheco tem que botar no mudo, Pacheco, senão você interferir aí na nossa palavra, tá certo? Fique tranquilo que sua vez vai chegar. E aí você tem que ter efetivamente aquilo que a despesa ela não espera. Então, como ela não espera, aquilo que te dá comissão imediata, você venda, e o que você tem de imediato é refim, porte, margem livre, considerando aí 30% de margem para o cliente, ok? Então, essa era a minha palavra, obviamente sempre atento ao que diz a 4539, que é o que diz a autorregulação. Em caso de dúvida, consulte o teu gerente de consignação. E aí eu passo a palavra para a Flávia, que efetivamente ela vai entrar minuciosamente aí nos aspectos da portabilidade. As dúvidas, as perguntas, nós vamos responder 4 no final do treinamento, mas fiquem tranquilos que a gente está capturando o e-mail de vocês e o chat a gente vai responder todas as perguntas por e-mail como uma forma de agradecimento à participação de todos vocês. Ok? Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou a Flávia, para quem não me conhece. Eu sou gerente comercial aqui do interior de São Paulo, eu cuido da região de Campinas. E aí vamos seguir aqui na pauta. A gente começa falando das informações importantes, né, que é a autorregulação. Esse ano é uma das informações mais importantes que a gente tem, né? Então, vamos começar aqui com os pilares da autorregulação. A gente colocou tudo que fala, né, na autorregulação e o porquê que isso aconteceu esse ano. Uma das principais coisas para isso ter acontecido é manter a qualidade na nossa operação. Então, hoje não mais, mas a gente tinha um índice de reclamação muito alto das operações, principalmente o ano passado. Isso se fortaleceu. Então, a gente colocou esses pilares para a gente minimizar isso e fazer com que o nosso mercado ele continue crescendo e tenha qualidade, né? Um dos primeiros pilares é o não perturbe. Então, o cliente ele vai ter a possibilidade de colocar o telefone dele nessa relação e a gente tem que respeitar isso para não oferecer o nosso produto, a princípio, para eles que tiverem esse cadastro, né? Quando a gente fala de reclamação, os bancos, na verdade, o mercado no geral,
eles vão fazer a análise de cada correspondente em relação às reclamações, e aí a gente vai pontuar esses correspondentes para que a gente mantenha a qualidade na operação. E o que eu falo de qualidade, né? Ser transparente com o cliente, então o cliente ele tem que saber todas as taxas que ele está contratando, todos os valores, todas as informações da operação. Tá? Uma informação importante é que o banco ele manda um SMS informativo para o cliente depois das operações, então para falar que de fato ele contratou aquele crédito numa taxa tal, uma parcela tal, para que ele não tenha dúvidas dessa operação. Então, quando vocês contratam, quando vocês, na verdade, oferecem esse crédito para o cliente, ele tem que ter todas as informações do que ele está contratando para que ele não tenha dúvidas depois e isso evite reclamações futuras. Um ponto importante aqui é que, para isso, a gente tem as certificações dos correspondentes. E aí, essa certificação, ela serve para que quem estiver vendendo esse produto na ponta, ele tenha conhecimento do que ele está vendendo e ele possa fazer isso da melhor forma possível, tá? Então, isso é um ponto também que mudou e que vocês devem ter percebido no começo do ano. Todos os usuários do BPNet, eles precisam ser certificados, tá? Então, é por esse motivo. E a auditoria, que é saber se aquela operação é verídica, se o cliente foi contratado, se ele está sabendo, para que a gente tenha, como eu falei para vocês, né, a qualidade na informação aqui do nosso mercado. Uma informação importante aqui também é que no começo do ano a gente teve essa alteração referente à portabilidade. Então, hoje a gente tem os 360 dias mínimos para portar um contrato e ser comissionado, tá? Então, qual que é a regra hoje da portabilidade? Uma portabilidade com menos de 360 dias, o mercado não pode comissionar. Passou dos 360 dias, a gente pode comissionar e aí, vida normal que segue. Por que a gente tem essa regra hoje, né? Para ter realmente, proteger o cliente. A gente tinha muitas situações anteriormente que o cliente ele ficava um mês num banco, ele era portado, ficava um mês no outro, ele era portado, e às vezes nem o cliente sabia. Então, é para mitigar realmente essas más práticas do mercado, tá? Falando um pouquinho da resolução que rege o nosso negócio, é a 4539. O Zé já comentou um pouquinho, né? E aí, o que a gente tem aqui de material? O banco, ele tem algumas cartilhas, alguns treinamentos que são para os funcionários, e ele disponibilizou cartilhas para os correspondentes também. Então, toda essa resolução, os principais pontos, código de ética, enfim, todos esses conteúdos, eles estão disponíveis no BPNet, mas eles também foram entregues pessoalmente para todos os correspondentes cadastrados com o banco, tá? Isso é porque o banco preza pela qualidade da informação, pela qualidade do atendimento ao cliente. A gente tem 3 pilares hoje no banco, né? Então, o primeiro pilar é o cliente, sempre, que aí vai ser para o banco, vai ser para o correspondente. O segundo pilar é o correspondente e o terceiro pilar é o banco, né? Então, a gente tem que tentar ter um equilíbrio entre esses 3 para que a gente consiga a melhor situação para os 3 pilares, tá? Aqui são os canais de atendimento. Então, o banco ele disponibiliza o site, que aí tem toda a parte online, né, de atendimento para os clientes, e tem os telefones de atendimento aqui também. Aqui é mais informativo, tá? Eu vou passar rapidinho, mas depois a gente consegue consultar todos os telefones no site da Bradesco Financiamentos. E aí eu não sei se todo mundo sabe, mas a Bradesco Financiamentos, ela tem 2 segmentos. Então, a gente tem um consignado e a gente tem a parte de veículos, né, financiamento de veículos. Então, quando a gente entra no site, vocês vão ver que tem esses 2 meios, esses 2 segmentos. É só clicar no consignado, que aí vocês vão ter todas as informações referentes ao consignado. E aí, entrando um pouco mais na portabilidade, né, que é o nosso principal tema do treinamento, o que a gente tem de vantagem, né, de oportunidade hoje na portabilidade? O refinanciamento, como a Adriana já comentou com a gente, é pelo bruto, a parte diferida. Então, na verdade, todos os produtos que têm o diferido, esse diferido é pelo bruto, tá? Isso é um grande diferencial do banco.
A gente paga uma das melhores comissões no diferido do mercado. Então, por que a gente fala disso? E os correspondentes que eu já visitei vão lembrar que eu já falei disso. É por conta da carteira. O banco tem como cultura, né, tem como premissa a permanência dos correspondentes no mercado. E como você permanece no mercado? Pensando a longo prazo. E para pensar a longo prazo, a gente não pode deixar de pensar em carteira, né? E a carteira é o seu diferido. Então, tem muita gente que me fala assim, mas eu não posso pensar no diferido porque eu preciso do à vista. E não é isso que a gente quer, né? Que você passe dificuldades agora para pensar no seu diferido. A gente quer que vocês façam conta. Então, o que você precisa agora para ter no seu caixa? X. O que você pode esperar um pouco para você construir o seu diferido? X. É isso que você vai fazer. E com o tempo, vocês vão ver que isso vale muito a pena. A gente vai mostrar uma projeção desse diferido, né? O quanto ele cresce. E vocês vão ver que realmente vale, né? Fazendo conta, vocês vão ver. E aí, aqui, outro tópico é a quantidade de parcelas. E aí, quando a gente fala de quantidade de parcelas na portabilidade, vale a regra dos 360 dias, tá? Então, o banco, ele hoje não tem limitador de parcela, mas ele tem a regra da autorregulação, que são 360 dias para portar um contrato. E aí, aqui, a gente fala 360 dias e não 12 parcelas, porque quando você pega, a gente olha sempre a data da averbação do contrato, certo? Então, você vai pegar 360 dias daquela data. Se a gente for olhar 12 parcelas, pode ser que você tenha ditado parte da virada de régua, aí aquele contrato virou a régua. Então, você vai ter de 1 a 2 meses a mais no contrato se você contar por parcela, por conta dessa parte de régua, né? Então, é sempre bom a gente olhar os 360 dias, tá? E sempre da data da averbação do contrato, não da primeira parcela, senão aí você perde um mês. Vocês têm autonomia na atuação das propostas. E o que eu quero dizer com isso? Vocês têm a possibilidade de dar o aceite da proposta. Então, você digitou a intenção da portabilidade com um valor X de parcela, com um valor X de saldo, e liberou X para o cliente. Quando volta esse saldo, se esse saldo voltou muito diferente, você consegue reenquadrar essa operação e seguir com ela. Você não precisa redigitar. Em quais casos vocês não conseguem redigitar? Se essa taxa veio muito inferior ao que a gente tem aqui disponível, porque isso é uma das regras da portabilidade, né? Ela tem que ser vantajosa para o cliente. Então, sendo vantajosa para o cliente, é com taxa menor do que ele está vindo do outro banco. Então, se eu não tenho uma taxa menor que aquela, a gente não consegue portar. Se não for esse o caso, a gente consegue fazer a portabilidade e vocês conseguem ajustar ali a operação de acordo com as informações que chegaram, tá? A gente tem taxas competitivas aqui na portabilidade. E aí, quando a gente fala em taxa competitiva, a gente não está falando só de taxa baixa. A gente está falando de taxa que comissiona. Então, assim, não adianta a gente liberar uma taxa muito baixa para vocês e não conseguir comissionar também, né? Não vale a pena. Então, a gente sempre pondera isso aqui. A taxa com uma comissão legal para vocês. A gente tem a taxa ponderada. E aí, o que é a taxa ponderada? Quando você recebe uma portabilidade, isso na portabilidade no refim, tá? A gente olha sempre o quanto esse contrato já foi pago no outro banco com aquela taxa e o quanto ele vai liberar de novo com a taxa atual do contrato, faz uma ponderação com essas duas taxas e aí vocês conseguem subir um pouquinho. Tem um limitador, tá? Então, não quer dizer que eu vou cortar um contrato a 1,50 e refinanciar ele a 2%, tá? Tem um limitador. Se eu não me engano, é 0,25, mas aí a gente confirma depois. A gente tem o crivo na intenção das propostas, da portabilidade, e isso é importante porque evita que vocês percam tempo. Então, ditou a intenção, ele já tem algum crivo no banco, ele já para ali no crivo. Ele não espera 5 dias para voltar e cancelar para vocês, tá? Isso é muito bacana, porque a gente ganha muito tempo na operação com esse crivo. Agilidade na averbação das propostas. Isso eu posso dizer que em quase todas as visitas que a gente vai é o que a gente ouve. Em relação à nossa portabilidade de refim, ele averba muito rápido e o processo inteiro ele é muito rápido, né? São 5 dias da operação de volta da CIP, né? Do retorno da CIP. E a gente costuma dizer que é no máximo 5 dias para averbar a operação aqui no banco. A gente depende da liberação da margem para poder mandar a nossa, né? Falando de INSS. E aí a gente... Então, no total, vamos considerar 10 dias para você finalizar uma portabilidade.
E aí, 10 dias é o tempo máximo. Quando passa dos 5 dias, a gente liga o alerta para ver se não perdeu margem, se não aconteceu alguma coisa, se não tem dado errado. Então, é sempre isso que eu passo para os correspondentes. São 5 dias no máximo para averbar uma portabilidade aqui, tá? O banco também faz operação de portabilidade pura. E aí, quando a gente fala portabilidade pura, é sem o refim vinculado. Você pode só portar essa operação. Por que é legal? Porque se você está contratando um cliente que ele não quer alongar a dívida dele e que ele quer, por exemplo, ele fala, não quero mais dívida, não preciso do dinheiro, você tem a possibilidade de negociar com ele só a redução da parcela. Então, você reduz a parcela dele, mantém o prazo e é interessante para o cliente também, né? Você está baixando a taxa dele. O IOF com alíquota zero, né? É uma medida, na verdade, aí para todo o mercado, vai até junho. E aí, além disso, nosso IOF, quando a gente cobrava, era pelo líquido, né? Então, agora a gente está sem o IOF até final de junho, que dá os 90 dias. A gente tem a recuperação da portabilidade, isso daqui foi um ganho enorme para a gente. Se o cliente ele perdeu margem, a gente consegue averbar ali parcial a portabilidade. Mais para frente eu vou falar para vocês como que é esse processo. Eu não vou entrar tanto no detalhe, tá? Mas eu vou dar uma passada geral para vocês saberem ali. E aí os detalhes que vocês ficarem com dúvidas, mandem aqui para a gente no chat ou chama a gente, tá? No final vai ter os contatos dos gerentes. E a portabilidade garantida. Quando a gente fala de portabilidade garantida, aí eu vou trocar de slide, que é esse quadrinho aqui. A portabilidade garantida em resumo, tá? O que o banco garante? Me permite só um ajuste aí, a isenção do IOF até julho. Até julho, tá? Até julho? Até julho. Fechou. Até 3 de julho, tá? Até o dia 3 de julho, a isenção do IOF. Isso. Perfeito. Então, dá até dia 3 de julho o IOF zero, tá, gente? E aí, portabilidade garantida. Em resumo, né? O que o banco garante e o que o banco não garante. Hoje, o banco tem essa portabilidade garantida no INSS, no SIAP, em alguns governos e em algumas prefeituras, tá? Esse governo e prefeituras são do Nordeste, se eu não me engano. Mas, como a gente está fazendo um treinamento mais regional, eu não coloquei eles aqui. Então, aqui, o que o banco garante no SIAP e no INSS? A perda de margem nos 2 convênios, né? A quantidade de linhas excedida no INSS e no SIAP, caso exceda, né, as linhas ali que o cliente tenha. No INSS, benefício suspenso, bloqueado e se ele foge da regra da espécie 21. O banco garante essa parte. O que o banco não garante? Em resumo, dado cadastral errado ou digitação fora do RO. Então, o que eu falo de digitação errada? Dados divergentes. Dados bancários, benefício, UF, esses são os principais, né? O que a gente sempre vê por aí que pode ser que tenha erro. Então, é isso, em resumo, que a gente garante e não garante. E aí, como que a gente faz para acompanhar isso, né? Acho que todo mundo aqui que se já digita no banco já sabe mais ou menos como faz, mas é bom reforçar. Então, a gente acompanha isso lá no BPNet, na fila de propostas, tá? Esse é um jeito de acompanhar. A gente acompanha isso num relatório que tem disponível lá no BPNet, que chama Portabilidade Pendente Averbação. Esse relatório é sensacional para vocês conseguirem acompanhar essas portabilidades, porque ele vai mostrar se a portabilidade tem refim vinculado, se não tem, e se está averbado, há quanto tempo, se não está averbado, há quanto tempo ele está ali tentando averbar. Então, esse relatório é bem legal. E aí, uma dica desse relatório, tá? Pode ser que nem todo mundo tenha acesso. Quem for master e sub e não tem acesso a esse relatório, é só pedir para o master ou para o usuário master liberar para vocês, tá? Esse é liberado no sistema. E aí, a gente tem também um monitoramento de esteira, que é um e-mail enviado pela nossa célula de portabilidade, e aí ele envia para os maiores correspondentes. Na verdade, hoje eles estão enviando para 100% dos correspondentes, tá? Então, é um acompanhamento aqui das propostas. E aí, é basicamente o que tem ali nesse relatório do BPNet, mas eles mandam mais informações, né? Se tem compra digitada, se não tem, qual foi o último retorno. Então, é por aqui que a gente acompanha. E como eu já falei para vocês, a gente sempre olha os 5 dias. Se deu 5 dias e não averbou, na verdade, vocês vão olhar desde o primeiro dia, né? Mas
deu 5 dias, não averbou de jeito nenhum, aí eu vou ter que correr atrás para ver se o cliente perdeu margem, se há algum dado errado, tá? E aí é nessas 3 possibilidades a gente tem como acompanhar essa proposta. E aí como que a gente ajusta isso? Se for, por exemplo, uma queda de margem, como que a gente ajusta? A gente ajusta pelo integral. Então, a gente tem lá um chamado no CASS, que a gente pede a averbação parcial da portabilidade e consegue ajustar essa operação. Se foi um número de benefício errado, a mesma coisa, é pelo CASS, a gente pede ajuste do número de benefício. Se foi, por exemplo, o EF dados bancários, a gente ajusta direto no BPNet, tá? E aí, o que é importante? Nessa fase de ajuste, quando a gente está tentando averbar, a única coisa que a gente não ajusta no BPNet, que aí é no integral, é o número de benefício e a queda de margem, que aí é via CASS lá no integral. O resto, todos os dados cadastrais é no BPNet, tá? A mesma coisa, se com alguma dúvida depois a gente fala e aí vocês contatem a gente que a gente explica melhor para vocês o passo a passo de como ajusta, de como acompanha, tá? E aí, vindo aqui, ó, a gente colocou a telinha do BPNet para vocês. Por que a gente colocou isso aqui? Primeiro, para mostrar aqui, né, que onde há a fila de propostas, o que a gente acompanha, né, essa operação, e aqui o relatório, ó, portabilidade pendente de averbação. Então, nesses 2 lugares que a gente acompanha o BPNet. Outra coisa legal para falar aqui é, quando eu dou os treinamentos, né, a maior dúvida que o pessoal tem é em relação a essa fila aqui mesmo. Porque o BPNet em si, ele é muito digitação, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil. Acho que a parte mais chatinha é acompanhar, e aí por isso que a gente trouxe aqui também. Por que a gente divide aqui em 2 filas? A primeira fila, aquela fila do correspondente, ela é de fato fila do correspondente, tá? Então, nessa primeira fila aqui, nessas primeiras caixinhas, o acesso é do correspondente. O banco não tem acesso a essa operação, tá? Então, quando a gente olha essas caixinhas em vermelho, elas são caixinhas automáticas. Então, digitou, ela entra nessa digitação, vai para o crivo, pula, por exemplo, para aguardar liberação, ela vai pulando, né? Não requer ação do correspondente. Essas caixinhas em azul, elas são parametrizáveis. E aí, o que eu quero dizer com isso? É o correspondente master que cria. Então, pode ser, eu peguei um exemplo aqui que está como consolidada, mas pode ser que ela tenha outros nomes, tá? O correspondente que define. E aí, quando a proposta para nessa caixinha azul, é o correspondente que tem que dar o aprovar nessa proposta. Se ele não dá o aprovar nessa proposta, ela não anda, tá? Então, às vezes eu recebo muita dúvida assim, minha proposta está lá não sei quanto tempo e o banco não viu, não aprovou, não pagou. É porque ela estava parada aqui em cima, em consolidada ou na caixinha azul, de qualquer nome aí que tenha nessas filas dos correspondentes, tá? Então, é importantíssimo que se parar aqui nessa caixinha, a gente aprove para ela seguir. Pode ser que nem todo mundo tenha o botão de aprovar, né? Então, quem não tem que pedir para o master, tem que pedir para o usuário back-office, né? Quem tiver essa ação de aprovar. Aprovou aqui, desceu aqui para baixo, fila net certo, aí sim veio para o banco, tá? Então, fila correspondente, ela está só no BPNet, o banco não está vendo. Quando ela desce para a fila net certo, aí veio para o banco, tá? E o net certo é um outro sistema que a gente tem, né? E aí é o sistema que a mesa usa. Então, por isso que tem esse nome. Desceu para o net certo, é o banco que está olhando essa operação. E aí são vocês e os analistas, tá? Aí, por isso que tem aquela parte de vincular a proposta, para que quando vocês mexam, o analista não possa mexer ao mesmo tempo. Então, aqui é super importante falar disso, tá? Continuando aqui, limite de idade, acho que é um ponto bem bacana de se falar, porque é uma vantagem competitiva do banco, né? A gente faz, por exemplo, no INSS, até 75 anos, 11 meses e 29 dias, em 84 meses agora, né, como mudou, e um limite máximo de 25 mil. E aí, quando a gente fala do limite, a gente está falando do que o CPF tem no banco, tá? Então, eu pego o CPF do cliente, somo o que ele tem na Bradesco Financiamentos, desculpa, não é no banco, é na Bradesco Financiamentos, como crédito consignado, e aí isso vai dar o limite dele, tá? Então, a gente faz aqui novidade bem legal, né, para o INSS. Dos outros convênios também, ó, SIAP, por exemplo, no prazo máximo até 70 anos, mas a gente faz até um pouquinho mais em prazos menores. E aí a gente colocou Marinha, Exército,
como o Zé comentou anteriormente, a gente está, por enquanto, temporariamente, né, sem os 2 convênios. Logo, logo a gente volta. E aqui, prefeituras e federais. Prefeituras, governos e federais. Nos ROs dos convênios, que a gente também consegue lá no BPNet, na página inicial, tem o limite de idade de cada convênio, tá? Então, podem olhar lá também. E aí, para fechar a portabilidade, a gente traz esse gráfico aqui de rentabilidade, que foi o que eu comecei a falar para vocês quando a gente entrou nesse tópico. E aí, o que é bacana de se falar? A portabilidade, ela tem o refim, certo? Então, quando a gente tem o refim, a gente tem a comissão diferida pelo bruto. E aí, a gente faz uma simulação aqui, ó. Um correspondente que venda 500 mil por mês bruto, com um troco ali de 100 mil para o cliente, com uma taxa média aplicada de 1,80, né? Ele vai ter essa curva de crescimento aqui em 1 ano. Então, ele começa aqui, ele vai receber o à vista, né? Ele se mantém a linha do à vista, porque a produção, ela se mantém, e aí ela tem a comissão à vista, e o diferido dele, ele vai crescendo, porque no primeiro mês, ó, ele não tem diferido, mas no segundo, ele tem diferido pela produção do primeiro, no terceiro, pela produção do primeiro e do segundo, e assim sucessivamente. E aí, em 1 ano, a gente consegue esse valor de diferido, tá? De carteira. E aí, foi o que a Adriane e o Zé falaram. A carteira é o que você acorda tendo no mês. Então, todo correspondente que construiu carteira, lá no dia 7 do mês, ele sabe que ele vai ganhar X de carteira, tá? Então, isso aqui é muito bacana para quem construiu. E aí, só compartilhando com vocês, quando a gente fala dos correspondentes mais antigos, até e eu não falo de correspondente grande, tá? Sim, desses grandões, eu falo dos que tem loja, dos médios. Eles compartilham muito com a gente essa questão do diferido, né? Que quando eles, lá atrás, quando começou essa parte do diferido, eles passaram dificuldade, eles abriram mão de resultado acreditando na ideia do diferido. E hoje, eles não se arrependem, porque como a gente tem muito correspondente passando dificuldades porque não tem o diferido, tem que correr atrás do à vista, esses correspondentes, eles estão numa situação mais confortável, porque eles têm o diferido, e aí todo mês, no dia 7, tem ali um valor que ele sabe que ele vai receber, tá? E aí, o que ele tem que fazer? Cuidar da carteira, tá? E como que ele cuida da carteira? Com o refinanciamento, né? Que a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai falar mais agora do refinanciamento. Flávia e Adriana. Flávia, eu notei que veio uma pergunta aqui e eu achei importante porque você acabou de repassar, a gente não deixa essa pergunta para o final, tá? Então, uma pessoa aqui que está nos assistindo perguntou o seguinte, ele disse que ele digita muitas vezes a intenção de portabilidade e muitas vezes é recusado. O que está acontecendo? Aí me ocorreu, e acho que vale a pena você detalhar, como é que ele faz para saber se essa recusa da intenção está vindo pelo banco. Se vier pelo banco, pessoal, é a regra, tá? É a regra do negócio. Se está vindo pelo banco ou se é o correspondente para quem ele entrega é quem está travando essa operação. E aí, por que é importante esclarecer para eles? Porque, pessoal, para deixar bem claro, tá? A gente não tem travas, tá? O que a gente segue? A gente segue o regulador, o Banco Central, no que diz a resolução que trata da portabilidade, e a gente segue a autorregulação. O que a autorregulação trouxe de novidade na portabilidade? A Flávia bem falou aqui, né? Contratos com menos de 360 dias, ou seja, que na instituição lá que eles estavam, tiver menos de 360 dias, eu não pago a remuneração. Mas você não é proibido de portar, tá? Eu só não te remunero. Outras travas, nós não temos. Então, a gente tem trava de não porta, às vezes a gente vê, né? Não porta banco X, não porta banco Y. Essa trava não é nossa. Eu queria que a Flávia explicasse aí, respondesse essa pergunta aí. Perfeito. Desculpe, eu anotei aqui, eu não sei de onde veio, porque ele veio aqui no chat para mim, eu não sou organizador, mas ficou registrado aqui, eu acho importante, antes de passar para frente, a gente reforçar, Flavinha. Não, com certeza. E aí a gente tem algumas situações, tá? Se foi a intenção da portabilidade,
Então, você digitou e essa proposta vai para a CIP. Pode ser o crivo, né? E aí foi como a Adriana falou, pode ser alguma regra de negócio. Quando você pesquisa ela lá na fila da intenção, vocês têm um quadradinho que são 3 pontinhos. Nesse quadradinho você consegue abrir e ver ali o que aconteceu. E aí, por exemplo, eu peguei uma proposta ontem que era intenção nessa situação e foi por motivo 13, que é um motivo que o banco entende que esse cliente ele tem algum crivo interno. E aí a gente até pediu reversão, a gente está esperando aí o retorno. Então, essa é uma situação. A segunda situação é, você digitou a intenção, foi para a CIP, chegou na CIP, ele voltou e voltou recusado. E aí, muitas vezes, ele pode voltar recusado por IF incorreta, por número de contrato. E aí, isso pode ser que realmente esteja, ou pode ser que não, que foi algum retorno equivocado. E aí, o que a gente aconselha nesses casos? Redigita, tá? Aí tem uma terceira opção, que essa intenção, ela não voltou o saldo certinho, mas ela voltou com informações divergentes, valor da parcela, valor do saldo. E aí essa taxa, ela não enquadrou nas taxas que a gente tem hoje e a gente não conseguiu passar. A gente já pegou algumas situações, eu não sei aí se ainda acontecem com vocês, tá? Que a gente digita, volta a informação, e aí essa informação que volta na proposta, ela volta com uma taxa muito baixa. Se ela volta com uma taxa muito baixa e vocês têm a informação, sabem que essa taxa está errada, que essa taxa ela é maior, que não está certa essa informação, também redigita a intenção, tá? Então, pode ser isso. E aí, tem uma situação que aí foi como a Adriana falou, que vocês conseguiram digitar a intenção, ela voltou depois dos 5 dias, encaixou na tabela, e aí ela ficou parada e vocês não pagaram o saldo. Então, o que é importante olhar se isso aconteceu? Aqui, ó, eu voltei na fila só para vocês verem. Se essa proposta, ela ficou parada aqui, ó, em uma caixinha azul, nessa parte de fila de correspondente, quer dizer que o correspondente não liberou, tá? Então, ou você esqueceu de aprovar, ou o correspondente não aprovou por alguma regra interna dele, e aí ela vai ficar parada nessa caixinha azul, tá? Se ela desceu para a caixinha net certo ou pendente correspondente, aí é alguma pendência da mesa ou alguma pendência, pendência que a mesa informou, vocês voltaram e aí não pagou o saldo, tá? Então, é importante sempre olhar se vocês conseguiram digitar, ela foi para frente, virou proposta, veio aqui para a fila do correspondente, ficou parada aqui em cima, foi como eu falei para vocês, aqui em cima é a ação do correspondente, tá? Não é a ação do banco ainda. Quando desce é a ação do banco. E aí foi bom a Adriana ter falado que eu acabei passando isso, o banco ele não tem regra em relação a isso, né? Então, em relação a, por exemplo, a portabilidade abaixo de 360 dias, o que o banco ele vai te fazer? Ele vai te dar um pop-up informando que aquela operação ela tem menos de 360 dias, que não será comissionada. E aí, se for interessante para vocês continuarem com essa operação, porque você não está fazendo só ela, você está fazendo um refim ou uma margem para esse cliente, né? Fazendo mais operações e você quer ele atender de uma forma geral, isso é bacana, e aí vocês seguem, e ok, é só dar o ok lá e seguir. Fora disso, não tem regra de banco, não tem regra de mínimo de parcelas, tá? Então, qualquer pendência aqui de cima não é do banco, tá? Vai ser pendência aqui embaixo, se tiver fora da regra, fora da política de idade, tá? Então, é aqui nessa fila net certo que a gente acompanha, tá? Então, é isso. Dessa parte de portabilidade, acho que é isso. Então, voltando aqui para o fim. Obrigada, viu, Flávia? Acho que respondeu. Imagina. E se tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem complementar os gerentes também, tá? Vocês podem tirar aqui do mudo e falar, que aí a gente vai compartilhando as ideias. Então, aqui, voltando para o refim, a parte do refim, o comissionamento também é diferido pelo bruto, né? E aí, quando eu falei lá atrás que a gente tem que cuidar da carteira, é realmente fazendo o refinanciamento, né? A gente tem uma grande quantidade de contratos ainda que estão, falando de novo do INSS, né? A gente acaba falando bastante porque é o nosso principal convênio. A gente ainda tem muito contrato em 72 meses. E aí, esses contratos em 72 meses, eles ainda são possíveis de refinanciar. E aí, quando você refinancia, você
sobe ele para 84, tá? E qual que é a regra hoje para refinanciamento? É 0 pagas. Não tem quantidade mínima de pagas. Tem agregação de 8, tá? Então, tem lá os 72 meses, agrega as 8 parcelas, porque vocês vão agregar, na verdade, 12, né, para 84, e faz essa operação. Começou a construir o seu diferido, faz lá uma planilhinha dos seus clientes, um CRM, algo, né, não precisa ser nada muito elaborado, algo simples mesmo. Então, aquele cliente você aportou hoje, daqui a 8 meses, daqui a um período, você vai e oferece refinanciamento dele de novo, porque aí você vai proteger essa carteira. A gente sempre orienta a fazer esse refinanciamento ali antes dos 12 meses, tá? Por que antes dos 12? Porque aí você evita que esse contrato seja portado, tá? E aí os 12 ali dá para fazer um refinanciamento legal. O comissionamento, você renova ele, tá? E é diferido pelo bruto. Então, fez o refinanciamento, você agregou mais um troco para o cliente, vai aumentar o seu diferido ali pelo bruto, beleza? Operação do refinanciamento do banco, ela é garantida, tá? 100% garantida. Aqui não tem regra, igual da portabilidade. Fez o refinanciamento, 100% risco banco. Porque o risco do refinanciamento, ele é baixo, né? A gente já tem esse contrato lá, então fica mais tranquilo essa operação. Carteira, aqui é da carteira, como a Adriana já mencionou anteriormente, a carteira do banco é gigantesca, né? A carteira de São Paulo é enorme também, a gente tem um potencial enorme, a gente ficou um tempo ali meio que stand-by, então essa carteira ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para mexer, tá? Tem muita oportunidade. E Minas também, né, Flávia? E Minas também. Desculpem, gente, Minas também. O Disney tem que defender os mineiros também, né, Disney? Me lembra aqui. É porque a gente costuma falar São Paulo, mas São Paulo é Minas. Falando de Minas, como o Zé comentou, a gente tem o governo de Minas, né? É um convênio recente e a gente tem uma carteira enorme para fazer refinanciamento, tá? Então, hoje, no convênio nos governos, né, que é esse último tópico aqui, a gente tem tanto o governo de Minas quanto o governo de São Paulo. No governo de São Paulo, a gente tem 3 autarquias, né? E no de Minas, a gente tem 6 autarquias. Então, a gente tem muita oportunidade de negócios no governo de Minas, tá? O passo a passo do governo, ele é tranquilo, ele tem algumas regras, mas se você pegar ali o RO e dar uma olhada, o que vai pegar aqui um pouquinho no governo? É a ADF, porque a gente tem que preencher a ADF, tem que colher a assinatura do cliente na ADF, como colhe no contrato, né? E algumas autarquias necessitam do reconhecimento de firma. Reconheceu firma, manda para a New Space e pronto. Você paga o contrato. Então, ela é tranquila. Tem a regra também, a régua, né, do convênio, que a gente tem que prestar atenção. E essas informações são todas no RO. O Disney está passando sempre para vocês. O Disney e a equipe de Minas, né, que é da Regional do Luciano, passa para vocês diariamente essas informações. Então, é um convênio com uma oportunidade muito boa. Governo de São Paulo também. O governo de São Paulo tem o averbador, então é importante que, se você tem interesse em vender o governo de São Paulo, peça para a gente tanto o código quanto o averbador, tá? Porque vocês precisam do averbador para seguir essa operação. E aí, vou falando de convênios, a gente, além desses convênios, a gente tem a Marinha e o Exército, que temporariamente estão, né, em stand-by, mas a gente vai retomar logo, logo. E a gente tem vários governos, várias prefeituras, que eu vou mostrar lá para frente para vocês, tá? Refinanciamento de INSS. Foi o que eu já comentei. Então, não tem mínimo de parcelas pagas, mas a gente tem que agregar 8 parcelas. Então, essas operações que estão em 72 meses, façam o refin, independente da quantidade de parcelas pagas. Porque a gente vai estender para 84 meses. E aqui é uma oportunidade de negócio muito boa para vocês, tá? SIAP são 2 parcelas pagas para refinanciar também. A gente faz refin de SIAP. A gente, pelo menos aqui em São Paulo e em Minas, a gente vê muito pessoal falando, portabilidade SIAP, portabilidade. Não tem só a portabilidade, tá, gente? Tem portabilidade, tem refin e tem margem livre de SIAP também, tá? E é um convênio legal porque tem um ticket alto, né? Um ticket médio bem alto, então faz bastante diferença aqui. E a gente tem a unificação de contratos no refin também. Então, isso dá uma possibilidade, uma flexibilizada na operação muito boa, porque se você não consegue
refinanciar um contrato só porque não deu viabilidade na operação, agregando 2 pode dar. Então, a gente consegue fazer bastante operação agregando contratos, tá? E aí, tanto no INSS quanto no SIAP, ele só muda a forma de fazer, né? No INSS é refim normal e no SIAP aí tem que ser via compra, tá? Maiores detalhes, entrem com contato com os gerentes que a gente orienta vocês certinho como faz. E aqui para falar do refinanciamento, eu vi uma pergunta aqui que surge na tela, se está fazendo margem negativa. Faz, SIAP passou a fazer margem negativa, se eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a gente agora, a Adriana me ajuda, mas eu acho que sim, né? A gente está fazendo margem negativa no SIAP. Faz, nós não fazíamos, aí mudou o sistema do SIAP dia 29 de fevereiro, a gente ficou adaptando o sistema aí no mês de março. Os sistemas, para quem vende o SIAP, não estava possibilitando fazer o refim de quem tinha 0 de margem, e aí com a retomada do processo a gente conseguiu organizar, junto com a SERPRO, não só a gente faz o refim para quem tem margem 0, como para quem tem margem negativa, tá? Então isso já está valendo para o SIAP. Perfeito. E aí, para fechar aqui o refinanciamento, também tem a simulação, tá? Mesma coisa, produção de 500 mil, um líquido de 100 mil, numa taxa média de 1,80, a gente tem esse quadrinho aqui. Então, remuneração à vista, né, que é esse vermelhinho aqui. O diferido, que ele vai crescendo, né, se vocês mantêm essa produção, ele vai crescendo. E aí, o total dessa comissão aqui, nessa linhazinha cinza, tá? Então, em um ano, vocês já começam a ver muita diferença na carteira de vocês, tá? E aqui é importante a gente falar, que eu vou também falar, de subestabelecido, porque a gente vai construir essa carteira como? Sendo subestabelecido ou sendo master, né? Como a Adriana falou, dependendo do tamanho da promotora. Então, agora é a hora de vocês se cadastrarem, né? Como sub. E aí, nosso modelo de sub é um pouquinho diferente, tá? A gente paga direto para o subestabelecido, a gente já faz esse pagamento direto, como alguns outros bancos são diferentes, a gente recebe muita dúvida em relação ao sub. Eu vou falar mais um pouquinho para frente, mas eu queria só reforçar com vocês isso. Gente, o diferido vale muito a pena. Façam conta. Peguem a remuneração que a gente paga, né? Por produto, por tabela. Vejam o que vocês já vendem hoje e se vocês vendessem pra gente, como seria o diferido para vocês terem uma noção. A gente faz isso bastante em visita, mostrar, né? E aí é esse gráfico, na verdade. Em um ano, olha o quanto de diferido vocês vão ter. Isso aqui é dia 7, vocês já vão receber. Se vocês fizerem mais convênios, né, além do INSS, aí muda só o dia ali para receber o diferido, mas vocês vão receber da mesma forma, tá? Então, isso é bem bacana. A gente fez algumas reuniões com alguns correspondentes grandes agora, nesse período de quarentena, né, e via vídeo, e a gente pegou o diferido deles para mostrar o quanto cresceu de janeiro para cá. E é um período curto, né? A gente pega um período curto. Cresce, assim, muito, né? Exorbitantemente. Porque a gente paga pelo bruto, tá? Então, isso é muito bacana. Ô Flávia, faz um favor. É bem rápida a observação que eu quero fazer. Volta naquela tela anterior do refim. Nessa? Você falou muito bem aí sobre a questão das 0 parcelas pagas no INSS, né? Então, de fato, tem algumas observações que precisa fazer, só reiterar aquilo que você falou, né? O INSS nós fazemos com 0 pagas, ok? Obviamente, se a gente for olhar para a operação antes dos 84 meses, nós tínhamos que considerar 8 parcelas, né, Flávio? Sim, obviamente, quando aumentou o prazo por 84 meses, a gente passou a fazer com 0 parcelas pagas, desde que você agregue 8 parcelas. E aí, depois que você aumentou o prazo para 84 meses, volta para o mínimo de 8 parcelas para você fazer o refim, ok? E aí, existe uma pergunta, a Adriana vai me permitir fazer um comentário, né? O chat também teve uma observação aqui que eu não quero deixar passar porque é uma questão importante. Dá para fazer redução de PMT no refim INSS? Não dá.
não permite, ok? Em algumas operações aí o sistema, o analista nosso, ele permite talvez até reduzir ali um percentual pequeno, tal, mas via de regra 99,99% dos casos não permite, ok? Não é possível fazer redução da PMT no refim puro do banco, ok? E a outra observação é essa, que eu quero deixar claro para vocês o seguinte: Zé, mas espera aí, a operação está com 80 meses e eu não consigo fazer o refim. Obviamente, depois que a operação a longo prazo, ela volta para 8 meses, ok? Ah, mas tem algumas operações que estão passando. Isso vai ser travado futuramente aí. Já tem uma demanda nossa para que, se tem algum ajuste fino no sistema, isso vai ser feito, ok? Obrigado, Flávio. Imagina. Só voltando aqui num ponto que eu acho que é importante falar, que já me ajudaram aqui, a Marinha, ela não tá bloqueada, tá? É só o Exército. A gente falou que estava bloqueado, mas não está. Então, é só o Exército. É só que a Marinha, os dois, na verdade, tem simulador, né? Então, a gente tem que ficar de olho no simulador. Mas a Marinha, ela não tá bloqueada, tá, gente? A gente falou aqui equivocadamente. Então, vamos seguindo aqui. Margem livre, né? Pra gente fechar aqui os produtos. Então, o que é bacana na margem livre do banco? A nossa mesa de análise, ela tem ali uma SLA de 1 hora para analisar uma proposta. Então, você digitou a proposta, colheu a assinatura do cliente, anexou o contrato ali no BPNet, mandou para a mesa, ela tem ali 1 hora para analisar essa proposta, tá? Óbvio, gente, é uma SLA, tem dias que passa um pouquinho, tem dias que segue até menos, né? Analisa bem menos tempo, mas a gente tem essa SLA. Então, digitou a proposta, vai para a mesa aprova, já vai direto para a verbação. Foi para a verbação, eu pago o cliente. Averbei o contrato hoje de manhã, eu já pago o cliente hoje à tarde, hoje até a hora do almoço. Então, esse fluxo ele é muito rápido, tá? Ele é extremamente rápido. Então, é bacana sempre reforçar isso com vocês, porque uma vez que eu mandei para a verbação, eu já mando essa proposta certinha, né? Se tiver algum crivo, se tiver alguma recusa, eu pego ela antes. Eu não espero a verbar para pegar essa recusa. Então, eu já pago o cliente certo. Vocês não vão ter dor de cabeça digitando uma margem para depois recusar, depois de averbado voltar e tiver algum crivo, né? Recusar por algum crivo, isso não terá. Então, é bacana reforçar para vocês. Agilidade do pagamento, que foi o que eu comentei, né? Averbei hoje de manhã, hoje de madrugada, né? Que os arquivos rodam ali e voltam de madrugada. Até o horário do almoço eu já pago o cliente. É bem rápido, né? Limite de idade, que é uma vantagem que eu mostrei para vocês, a gente faz ali até uma idade bem bacana, né, com valor bom. Vocês também têm autonomia na atuação das propostas, né? Então, dá para recalcular, dá para redigitar, dá para fazer várias coisas ali no nosso simulador. E a gente faz SPEC 32, só que SPEC 32 acima de 60 anos, tá? Então, essa é a regra. E aqui fica uma dica, na verdade, 2 dicas, que eu lembrei agora. Digitou uma proposta, procurem colocar os documentos que a gente pede para analisar sempre naquelas caixinhas em azul. Sempre que a proposta parou na caixinha azul, que requer uma aprovação, já aproveita para anexar os documentos ali. Por quê? Quando descer para a nossa mesa de análise, essa proposta ela já vai redonda, né? Ela já vai com todos os documentos. E aí evita uma pendência. Evitou uma pendência, você ganha aí 1 hora, né? Porque se você colocou uma proposta, ela pendenciou, você foi e arrumou, a mesa tem mais 1 hora para analisar, né? Então, aí são 2 horas de análise. Então, aqui você ganha tempo se fizer isso, né? E ajuda bastante. Outra dica aqui eu falei para vocês dos 60 anos da SPEC 32, sempre que um cliente... Aí é uma dica, tá? Não é obrigatoriedade, mas é dica. Clientes com menos de 60 anos, se vocês puderem colocar um comprovante da espécie dele na proposta, isso ajuda muito, tá? Porque aí vai chegar lá na mesa, a mesa, se ela tiver alguma dúvida que aquele benefício ele é 32 e o cliente se tiver menos de 60 anos, eles vão te pedir o comprovante de espécie. Então, se vocês já colocarem isso na largada, já ajuda. E aí, ajuda ali na análise para aprovar também mais rápido a operação. Isso vale para todos os produtos, não só para a margem, tá? Vale para tudo. Seguindo aqui,
a gente vai falar um pouquinho do cadastro, né? Cadastro do correspondente. Então, quais são as vantagens aqui de ser um cadastro, de ser um subestabelecido? O sub, ele tem a remuneração paga diariamente, assim como todos os correspondentes do banco, né? Então, a gente paga diariamente todos os correspondentes. Como eu comentei com vocês, o pagamento do diferido, ele é feito direto para o sub. A gente não paga para o master, por master repassar. Essa comissão já é paga certinho, direto para cada um. E vocês têm todo esse acompanhamento ali pela ferramenta Integral. Quem não é cadastrado pode ser que não conheça, tá? Mas é uma ferramenta de gestão. Vocês vão ter toda a parte de base, toda a parte de relatório de comissão, os chamados, enfim, tem uma série de coisas legais ali no Integral, que são as coisas de gestão, né, da operação. Vocês vão ter independência operacional, independência na esteira, independência em aprovar essas propostas. Então, lembra das caixinhas azul que eu falei para vocês que tem na fila? Vocês sendo master, por exemplo, vocês vão criar suas caixinhas e aí vocês vão usar ali a fila de acordo com a necessidade de vocês, tá? Vocês vão participar das ações do banco, então todas as campanhas, o banco tem campanhas específicas ali que englobam subs, certo? Atendimento da equipe, né? Na verdade, a gente já dá o atendimento aí para os parceiros que nos acionam também, mas o subestabelecido a gente, né, acolhe. Então, vocês vão continuar tendo todo o nosso atendimento comercial. E aí a gente vai dividir, né, esse atendimento. Vai ficar o atendimento do master, se caso for sub, e do nosso também, né? A gente presta o atendimento para vocês juntos. E aí, o que a gente precisa aqui para cadastrar um subestabelecido? Basicamente, são esses documentos, tá? Então, o documento ele é bem simples. Cópia do contrato, comprovante de endereço, CNPJ, enfim, são esses documentos aqui. E aí, como que é o processo de cadastro do sub? Primeiro, a gente aprova no crédito, né, a empresa, o CNPJ, CPF dos sócios. Depois, a gente manda os documentos para cadastro. E aí, gera o contrato, libera os acessos e pronto. Cadastramos vocês como subestabelecido. Aqui no sub, a gente acompanha de perto vocês depois do cadastro. Então, a gente faz treinamento para mostrar os sistemas, faz o treinamento para mostrar o BPNet. Mesmo que vocês já atuem, a gente volta para falar alguns detalhes. A gente volta e acompanha vocês ali até nos primeiros meses, até vocês pegarem o jeito, tá? Então, vocês vão ter todo o apoio da equipe comercial como um todo. Seguindo aqui, oportunidades de negócios. Então, o sub, os masters, né? A gente fala de sub porque a gente está cadastrando muito sub ultimamente, é uma ação bem forte aqui na regional. Mas não é só sub, né? O master também. Eles têm a possibilidade de abrir a loja BF. E o que é a loja BF? É a loja exclusiva Bradesco Financiamentos. Então, ali naquele ponto, vocês vão vender o crédito consignado Bradesco Financiamentos. E aí vai ter toda uma carinha de Bradesco, né? A gente manda esse medalhão aqui da foto. A gente manda mais alguns materiais de marketing para vocês colocarem na loja. E aí essa loja, o que é o ponto principal? Ela é exclusiva do banco, tá? A gente tem uma verba de incentivo para vocês abrirem essa loja. Então, como vocês serão exclusivos, a gente pede alguns ajustes ali, né? Não pode ter nada de outro banco, tem que ter material aqui. E aí a gente consegue a aprovação de uma verba para ajudar vocês a abrirem essa loja, tá? A gente tem ações comerciais, né, para vocês, especificamente para quem tem loja. A gente tem a atuação do Convênio Exército, isso é importante falar, que hoje só quem tem loja BP atua no Exército, tá? Então, é um convênio exclusivo aí para quem tem loja. E aí, quais são as regras, basicamente, né? A gente precisa estar a mais de 300 metros de uma agência Bradesco. A gente não pode abrir loja a menos de 300 metros, né, de uma agência. Ela tem que estar longe de outra loja BP também, porque não faz sentido, né, ter uma loja do lado da outra. E ela tem que ser exclusiva no ponto, tá? Hoje, o prazo médio de uma loja BP em contrato, aquele ponto ali, é de 18 meses. E aí, lembrando que essa loja, ela é do correspondente, certo? Ela não é do banco, ela é do correspondente. Então, por aquele período que a gente estabelecer em contrato, vocês vão ser exclusivos do banco. Então, por isso que a gente tem esse contrato aqui, que é o aditivo da loja BP. É uma oportunidade
excepcional de negócio. A gente costuma falar que para quem já vende Bradesco, não tem o porquê não ter loja, né? Para quem vende Bradesco e quem já tem um espaço físico que a gente consegue adaptar para uma loja, não tem por que não ter, né? Aí a gente fala assim para os novos, comecem a vender, comecem a sentir o banco, e aí depois de um tempo a gente também consegue abrir a loja, né? É uma oportunidade de negócios fantástica, tanto pela marca do banco, quanto pela ajuda que vocês têm. Loja, ela é prioridade em pilotos, ela tem os outros convênios, os outros produtos, né? A gente tem os seguros que a gente consegue apresentar a vocês lá na Bradesco Seguros para que vocês vendam os seguros. Tem o crédito pessoal. Enfim, tem várias outras vantagens ali de ser loja BP, tá? E aí a gente tem aqui as oportunidades em relação aos convênios. Então, aqui é um resumo do que a gente tem aí a nível por todo o Brasil, né? Então, a gente tem aqui as prefeituras, a gente tem uma prefeitura no norte, a gente aqui no centro-oeste, a gente tem governo, a gente tem prefeituras, tem outros convênios como Câmara, Senado, e aí por região. No Nordeste, a gente tem 5 governos, 6 prefeituras, um federal. Aqui no Sudeste, a gente tem os 2 governos que eu comentei com vocês, que é o governo de Minas e o governo de São Paulo. Tem o Tribunal de Minas e tem 18 prefeituras, tá? E no Sul, um governo, 6 prefeituras, o TRT e o TJ. Abrindo aqui para a gente quais são os convênios aqui do Sudeste, a gente tem, na verdade, aqui a gente colocou os de Minas da região dos José Alves, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente divide a regional Minas e São Paulo em 2 regionais. Então, a gente tem o José Alves, que está participando aqui com a gente, e a gente tem o Luciano. E aí, ambos cuidam de parte dos 2 estados, né? Então, a gente colocou aqui, na verdade, os convênios da parte do José Alves. Então, a gente tem aqui os governos e as prefeituras hoje disponíveis. São Paulo, que tem um potencial enorme, que a gente precisa divulgar essa prefeitura, porque a gente precisa bastante da ajuda de vocês para produzir. A gente tem a Caraguá, a gente tem Jundiaí, Osasco, Aparecida, a gente tem Praia Grande, Piracicaba, Divinópolis, em Minas, os federais lá de Minas, né? E o TJ. Aqui, como a Adriana comentou com vocês, a gente está forte numa ação para abrir novos convênios, né? Então, daqui a pouco vocês vão ver que essa lista vai crescer ainda mais. Aqui em São Paulo, a gente tem prefeituras muito potenciais, né? Aqui, qualquer cidadezinha, ela já é enorme, né? Já tem um potencial enorme. Então, a gente está trabalhando para abrir mais convênios para vocês aí futuramente, tá? Espero que o futuro bem próximo. E aí, os nacionais aqui que a gente tem. Então, INSS, SEAP, Marinha e Exército, tá? Lembrando que Marinha tá ativa, é só Exército que está temporariamente fora. E aí, falando um pouquinho aqui das ações que o banco tem, né? Principalmente aqui, a gente tem o PIR, que é a ação de final de ano, é a premiação dos correspondentes. Então, essa premiação, ela acontece todo final do ano, a gente faz um evento com uma viagem, a gente separa os correspondentes por grupo para ser justo, né? Você compete no grupo que você está, e aí os vencedores de cada grupo vão para essa viagem, vão para esse evento e são reconhecidos pelos nossos diretores, tá? Então, são os diretores e os executivos do banco. E aí é bem bacana, é um evento bem legal de final de ano para reconhecer todos vocês. Aqui apresentando a nossa equipe comercial, então, aqui, a todo o Brasil, a gente tem o Vitor Matheus, que é o regional que cuida ali dos estados, basicamente do Nordeste, né? A Silvia, que cuida aqui do Norte e do Centro-Oeste. O Jean, que cuida do Sul. Aí a gente tem o Peterson, que cuida aqui de uma parte do Nordeste também e uma parte do Sudeste. O Luciano e o José Alves, que cuidam de Minas e de São Paulo, tá? Então, esses são os regionais que a gente tem aí pelo Brasil. E aí, abaixo deles, eles têm a equipe de gerentes, que somos nós, né? E aí, a gente colocou aqui para vocês conhecerem também o organograma da nossa regional. Então, a gente tem o José Alves como nosso regional. E aqui a gente tem a Ana Carolina, que ela cuida aqui de São Paulo, da capital. A gente tem o Disner, que ele cuida aqui do sul de Minas, sul, sudeste, centro-oeste e parte do interior de São Paulo. Sul, sudeste, centro-oeste de Minas, tá, gente? E parte do interior de São Paulo. Ele cuida ali daquela divisa.
eu que cuido de Campinas e região, a Juliana, que cuida do Vale do Paraíba, da Grande São Paulo, ali Guarulhos, Osasco e Sorocaba, e o Pacheco, que está aqui como Marcos, mas mais conhecido como Pacheco, né? Que ele cuida dos litorais, do ABC e da Grande São Paulo, tá? Aqui eu coloquei para vocês o e-mail de cada um e o telefone, tá? Esse telefone é o WhatsApp também. Então, se eu vi, gente, que vocês mandaram várias perguntas aqui no privado para mim. Eu não consegui lendo essas perguntas, tá? Mas a gente vai pegar todas elas. Os meninos, eles vão responder algumas perguntas agora no final, tá? Mas as que vocês mandaram aqui para mim, que foi só para mim, ou que vocês mandarem a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente responde posteriormente para vocês, tá? E se quiserem anotar os telefones, para mandar para a gente as perguntas também por WhatsApp, ou ligação, ou e-mail, fiquem à vontade. E aí... Flávia, se me permite só um adendo, só alguns eu estou até pedindo para poder colocar a região e o contato, o telefone, que a gente está tendo bastante perguntas aqui, então quem puder já colocar, de forma privativa, só os membros da equipe conseguem visualizar, ter acesso a essas informações, então fiquem tranquilos em colocar o telefone e o contato e a região, que o gerente responsável aí vai estar entrando em contato. Perfeito. E aí agora eu vou deixar com eles para a gente responder essas perguntas que vocês foram mandando aí no decorrer do treinamento, tá? Antes disso, eu queria agradecer a atenção de vocês. Acho que a gente falou um pouquinho demais aqui, que eu até passei do meu horário, mas acredito que foram informações importantes. E se ficou alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para esclarecer para vocês, tá, gente? Muito obrigada e tenham um bom dia, um bom restinho de semana aí para vocês. Pessoal, bom dia. Eu sou a Carol, sou gerente comercial aqui na capital de São Paulo. A Flávia já colocou na tela aí os nossos contatos, então fico à disposição para prestar atendimento aqui na capital. Dos questionamentos que a gente recebeu é sobre a mudança no fluxo do SIAP na portabilidade. E assim, o novo fluxo do SIAP, ele trouxe mais segurança e transparência nas operações, né? Então, na portabilidade, o servidor que vai gerar uma autorização de porte para o banco que ele está fazendo a portabilidade, e nessa autorização ele vai selecionar o contrato, a parcela que ele vai portar. Então, ele vai selecionar exatamente aquele contrato que ele está fazendo a portabilidade. A minha mesa a mesa, né, da Bradesco Financiamentos, ela vai aprovar essa operação, analisar essa proposta. Se a documentação estiver ok, ela manda essa proposta para a averbação. Essa averbação vai ser validada a vigência da autorização. Analisando os dados, as informações que o cliente gerou a autorização certinho, se tiver todos os dados corretos, a SERPRO vai dar o ok para essa averbação. E aí a gente manda o pagamento para o saldo para o banco originador, tá? Essa foi uma das questões. Se vocês tiverem mais qualquer outra dúvida, eu fico à disposição. Bom dia, pessoal. Eu sou o Carlos, assistente da regional. Acho que a grande maioria deve ter contato comigo por e-mail. E uma das perguntas que o pessoal colocou aí no chat foi referente à alteração de benefício, tá? O que a gente acaba pegando muito. Aposentados que têm 2 benefícios ativos, tá? O sistema BPNet, ele vai, quando você coloca o CPF e dá o pesquisar, ele já vai trazer preenchido o campo do benefício. Então, o que a gente pede para os correspondentes, para o usuário digitador? Sempre se atentar na digitação do benefício, tá? Para ver se realmente o contrato que você está portando está no benefício que o sistema trouxe. Se não tiver, vai lá e altera, seleciona o correto, para não dar problema na averbação no futuro. Bom dia, pessoal. Carlos, obrigado. Eu sou o Disner, tá? Atendo essa parte da região sul, centro-oeste e sudeste de Minas, tá? E essa parte do interior de São Paulo, tá? Também que faz divisa com Minas Gerais. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui, que é importante também, e trata-se do governo de Minas, tá?
Me perguntaram aqui qual que é a forma ideal do preenchimento dos campos 27, 28, 29 e 33 da DF e da PM de Minas Gerais, tá? Pessoal, é importante isso aqui porque nós temos duas opções, tá? Caso esses campos sejam preenchidos, devem ser conforme o modelo que enviamos, tá? Para quem não tiver, vocês podem me contatar, tá bom? Eu tenho meu contato aí, pode me chamar que eu mando para vocês. Porque é uma parte muito técnica, né? Então tem detalhes que a gente precisa esclarecer, né? Ou a opção exclusiva para PM, né? Que vocês podem deixar esse campo em branco, né? Ele pode ser anexado e enviado em branco, assim evitando pendência, né? Lembrando que o envio do físico deve ser exclusivo na New Space de Belo Horizonte, tá? Para não ocorrer nenhum problema de acabar enviando para outro lugar e não ter a tua ADF conferida, tá? Se não tiver o endereço, vocês também podem me chamar, beleza? Eu fico à disposição aí de todos, tá bom? Bom dia, obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pacheco. A minha região são os litorais norte e sul, Vale do Ribeira e também ABC e Alto do Tietê. Primeiramente obrigado aí a todos vocês, a audiência de vocês. É muito bom estar com vocês. Tô com saudade de vocês, de estar com vocês na ponta aí. E tem aqui uma pergunta aqui do Vale, inclusive, né? Foi falado bastante a questão do subestabelecimento, mas tem um parceiro aqui que está perguntando qual que realmente são as vantagens, né? De ser subestabelecido do banco. São várias, tá? Dentre elas aí a gente tem bastante falado aí durante o treinamento a questão dos comissionamentos diferido pelo bruto, né? Nós temos aí a oportunidade, vocês terão a oportunidade de esteira livre, acesso ao extrato do painel financeiro, você tem esse controle, essa gestão, no caso, sobre a sua esteira também, as ações sobre a sua esteira. A gente tem também, como sub, vocês vão ter a oportunidade de abrir os protocolos CASSES direto, sem ter a necessidade de estar aguardando ou pedindo, enfim, vocês têm essa gestão também. E um ponto importante aí também comentado pela Flávia, mas vale ressaltar, é que as comissões, o banco ele paga direto na conta jurídica do sub, né? Ela não passa, no caso, pelo Master, mas ela vai direto para vocês. É o banco que faz o pagamento direto para vocês. Então, assim, essas são algumas das vantagens que nós temos em subestabelecer vocês. E chame a gente, entre em contato com os Master, enfim, a gente está aqui à disposição. E mais uma vez, muito obrigado, cuidem-se e em breve estaremos todos juntos aí, com fé em Deus aí. Boa sorte a todos. Adriana, quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, eu estava aqui respondendo alguns comentários aí de vocês, de pessoas que me acionaram diretamente, né? Eu vou, antes até de falar algo, eu vi um questionamento aqui bem interessante. Agora não vou passar não, eu não anotei quem foi. Mas a pessoa perguntou o seguinte, no refim puro, pode juntar os contratos e fazer a taxa de 1,8? Olha que pergunta interessante. Pode sim, pessoal. O refim puro, você pode no INSS agregar até 2 contratos, tá? Em outros convênios você agrega até 5 contratos, tá? A taxa que você vai poder fazer. Bom, qual é a regra do refinanciamento? Vou dar uma regrinha, um exemplozinho aqui para ver se fica claro para vocês. O refinanciamento, pessoal, quando você refinancia um contrato que já está conosco, você só pode refinanciar ele a mesma taxa que você fez a operação anterior ou uma taxa menor, ok? Só que o que a gente tem no nosso sistema? A gente tem a taxa ponderada. Então, no líquido para o cliente, você pode cobrar qualquer taxa. Então, você pode cobrar, no caso, no que é líquido para o cliente, a taxa de 1,80. Então, você vai ter uma parte da operação que você vai ter que fazer a taxa com que esse cliente estava no banco e uma parte da operação do líquido, né, para o cliente, você pode fazer a taxa teto. O que o nosso sistema faz? O nosso sistema faz esse cálculo para você, tá? Quando você faz um refinanciamento, ele já te diz, ó, esse pedaço da operação vai ser uma taxa de 1,70, por exemplo, e esse pedaço da operação vai ser uma taxa de 1,80. Ele faz o cálculo
e ele disponibiliza lá para você as taxas possíveis. Então, muitas vezes você vai refinanciar um contrato com taxa de 1,70, por exemplo, mas como você tem um troco interessante, você vai conseguir fazer a taxa teto. Então, depende muito de quantas parcelas ele já pagou, do líquido liberado, tá? Quanto maior o líquido liberado, mais fácil você fazer a uma taxa maior, tá? Quanto menor o líquido liberado, mais provável você ter que manter a taxa que ele já tinha no contrato. Mas isso é bom para você, porque você consegue aí muitas vezes fazer o refim a uma taxinha um pouco maior. Outra coisa importante para falar do refinanciamento, acreditem ou não, mas tem muita carteira no mercado feita a taxa de 2,34, feito a taxa de 2,14. Então, você vai conseguir, utilizando o teto da taxa hoje, ter uma boa oferta para o seu cliente, porque tem muita operação feita a taxas bem maiores daquelas que você pode oferecer hoje, né? E se você conseguir atender o seu cliente com a taxa de 1,80, você garante para você um diferido melhor, tá? Mas agora, eu não sei, Zé, a gente vai encerrar isso? Isso. Eu tenho que responder por e-mail agora as perguntas, porque de fato são muitas perguntas, a participação é plena, né? Então, tem que responder por e-mail. Então, acho que te convido aí para fazer o encerramento e depois eu também agradeço a eles aí. Okay. Pessoal, muito obrigada. A gente viu aqui, foram quase 300 participantes, né? Então, para a gente é muito bom. Foi o primeiro bate-papo que a gente fez diretamente com vocês, vão ter vários outros em várias regionais, fiquem atentos, a gente sempre vai colocar novidades, vai despertar vocês outras coisas interessantes. E o rico dessa conversa aqui, né, primeiro, fisicamente a gente tinha dificuldade de chegar a todos, né, agora em uma conversa a gente chega em 300 pessoas, né, e a gente espera aqui que nas próximas a gente consiga até maiores audiências, porque é muito legal. E outra coisa muito bom dessa conversa aqui é que a gente tem um feedback de vocês na hora, né? Embora a gente não esteja vendo vocês estão aqui participando, obrigada pela participação, expondo aí as dúvidas, né? As questões, a gente está aqui para esclarecer, como o Pacheco falou, mande o seu contato para a gente conseguir te responder, porque isso para a gente é o mais importante. Mas se você não tiver resposta, tem toda a nossa equipe aqui, a gente mostrou que está à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Então, primeiro, muito obrigada Zé e equipe pelo convite, obrigada a toda a equipe do banco, tem bastante gente vendo a gente agora, e obrigado a vocês aí que fazem essa operação para a gente. Aqui, né, pessoal, eu vi uma outra coisa, um comentário interessante aqui que fizeram, e vale a pena eu terminar falando isso, dizendo assim, olha, os bancos estão me pedindo para digitar os 5%, não tem problema você digitar os 5%, mas cuidado, né, você pode estar tão focado nisso que você está deixando de passar desapercebido o atendimento do cliente. Então, digite os 5%, mas digite o refim desse cliente, digite a portabilidade desse cliente, atenda este cliente agora, porque a única coisa que a gente sabe sobre os 5%, quando ele vai sair, se vai sair, é que a gente não sabe, né? A gente sabe que tem MP, que tem projeto de lei, mas a gente não consegue falar. Essa é a pergunta que todo mundo me faz aqui. Eu não tenho essa data, eu não vou falar sobre isso, não vou nem especular, porque a chance de eu dar uma informação incorreta para vocês é gigante. A gente fica aqui na torcida. Mas cuidado, porque realmente a gente está vendo o pessoal fechar as portas, porque está fazendo só a digitação dos 5%. E outra coisa é você gerar uma expectativa para o cliente, né, pessoal? Olha que situação desagradável. Que você não pode dar resposta para ele, assim como eu ou qualquer outra pessoa não pode dar resposta para ele quando vai ser, quando vai sair. Né? Então é uma coisa realmente que não é legal para a gente fazer com o nosso cliente, tá? Mas vocês viram aqui as oportunidades que a gente tem justamente para que você sustente o seu negócio agora e principalmente para que você atenda o seu negócio agora. Eu sempre gosto de encerrar falando, pessoal, olho na qualidade do nosso atendimento, o nosso cliente é a coisa mais importante, o cliente final. Para a gente, né, os clientes mais importantes nossos são vocês, né, são os correspondentes,
a gente trata vocês mais como parceiros, mais do que parceiros, né? Vocês também são tratados como nossos clientes. Então, ter que cuidar bem de vocês, nós temos que cuidar bem de vocês. Mas, principalmente, o cliente na ponta, a Flávia falou muito bem sobre isso, mas eu queria reforçar, explique para ele a operação, garanta que ele está sabendo o que está acontecendo, vamos vender direito para evitar problemas no futuro, né? Porque com toda essa situação, o que a gente não pode aqui é ter fraude no nosso negócio. Mas as oportunidades estão aí, eu tenho certeza que vocês vão responder a tudo isso, a gente fica à disposição de vocês, quer falar de negócio, quer falar de resultado agora, está com dúvida, nos procure, a gente vai ser a solução para vocês. A gente quer construir, junto com vocês, um diferido, um valor futuro para a sua empresa. A gente viu aqui alguns depoimentos de pessoas que já estão experimentando isso dentro da sua empresa, o valor diferido conosco, isso é muito legal, obrigada a todos aqui que fizeram menção disso. Experimente você, a gente sempre convida aqui, a Flávia bem convidou, experimente você não precisa acreditar no que a gente está falando, não. Faça e viva, experimente, depois você vem e conta para a gente. Mas obrigado aí por ficarem conosco todo esse tempo, muito obrigada mesmo. Obrigada, Zé, vou passar para você aí, para você conduzir. Contem com o Banco Bradesco Financiamentos, nós estamos juntos, nós precisamos de vocês, essa aqui realmente é uma mão de via dupla, né, e para atender o nosso cliente final. Obrigada, Zé. Bom, obrigado a todos, né, obrigado, Adriana, por ter nos patrocinado nesse evento, obrigado à equipe que ajudou, obrigado aos correspondentes por participarem, 2 horas aí que a gente procurou levar o máximo de conteúdo possível, obviamente muitas dessas informações a maioria já sabia, já conhecia, mas a gente sempre quer levar alguma coisa nova e mostrar o seguinte, que independente do método ou do modelo, a equipe está perto de vocês. O que eu estou dizendo para o banco é que nós nunca trabalhamos tanto. Ontem nós fazendo uma reunião dos últimos detalhes por vídeo, a reunião por vídeo, dos últimos detalhes dessa live com vocês às 7 horas da noite. Então, isso é a vontade e a disposição dessa equipe em atender vocês. O mercado de crédito consignado ele está aquecido, a gente tem que erguer as mãos para o alto, de a gente estar inserido no mercado que ele traz oportunidades, enquanto talvez outros mercados eles têm aí, se dá para se dizer, uma crise momentânea. Vai passar, tudo isso vai passar. Não tenho dúvidas disso. O que sai disso são algumas lições. A lição de como é importante você estar visitando, você estar almoçando com o correspondente, que isso em muitos momentos passava desapercebido, e a gente vê o quanto isso faz falta. Mas de alguma forma a gente tenta preencher a lacuna da presença, fazendo as reuniões por live, e a gente vai continuar fazendo isso em todo o Brasil. Então, eu espero que a gente tenha contribuído para a qualificação desse nosso mercado. A gente está à disposição. São Paulo e Minas é um mercado importante para o banco, é um mercado importante para o consignado. Não tenho dúvida, a gente respeita a concorrência, mas o Bradesco ele tem uma presença muito pujante nesses 2 estados. Então, nós temos que, de fato, nos dar as mãos, os correspondentes, junto com o banco, e nós com vocês, para a gente fazer um mercado cada vez melhor, que no final das contas é o que a gente quer. Cuidem dos nossos aposentados, se cuidem, isso é uma orientação que eu dou, essa é passageiro, mas ela é real, então cuida das suas equipes, como o banco está procurando cuidar das equipes, e aí eu mais uma vez agradeço a Diana toda a preocupação conosco, todas as precauções possíveis na loja, todas as precauções possíveis com os colaboradores, todas as precauções possíveis na hora de pegar a assinatura dos contratos, enfim. É passageiro, mas esse passageiro a gente tem que cuidar de uma forma muito forte até passar. E no demais, eu desejo bons negócios agora no final de maio, tem muitos dias ainda, né? A gente tem praticamente 2 dias e meio pela frente, muita produção, e o Bradesco está à disposição e de portas abertas para vocês. Seja nas dúvidas, a gente catalogou todos os e-mails de vocês, não tenham dúvida nenhuma que a gente vai responder todos os e-mails, e a gente
também nós nos colocamos à disposição aí no WhatsApp e no e-mail, efetivamente também por telefone, né, não só por WhatsApp, para estar cada vez mais perto de vocês, ok? Então, obrigado a todos e nos veremos em breve, seja presencial ou seja ainda por sistemas que a tecnologia nos permitir, ok? Valeu, obrigado, até breve. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, bom dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Bom tchau. dia, pessoal. Valeu.